Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui neste momento, não foi por acaso. Há algo no seu coração que busca respostas, que deseja compreender os mistérios mais profundos da nossa existência. Hoje vamos falar sobre algo que poucos têm a coragem de abordar, mas que todos precisamos saber. Vamos revelar o que o Santo Padre Pio, aquele homem que carregou as chagas de Cristo em seu próprio corpo, ensinou sobre o momento mais importante da nossa vida, a primeira hora após a morte. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar completamente a maneira como você vive. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários: eu quero estar preparado. Esse será o seu ato de fé, uma declaração de que você não quer viver na ignorância, mas na verdade que liberta. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam este conhecimento sagrado. E se ainda não é inscrito, junte-se a nós nesta jornada espiritual. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Você pode ser o instrumento que Deus usará para salvar uma alma. Existe um momento na vida de cada ser humano que é inevitável. Um momento que todos enfrentaremos, ricos ou pobres, jovens ou velhos, santos ou pecadores. É o momento da morte. Mas o que realmente acontece naquele instante? O que sente a alma quando se separa do corpo? Para onde ela vai? O que ela vê? Estas perguntas têm atormentado a humanidade desde o princípio dos tempos. Muitos têm teorias, filosofias, opiniões, mas poucos tiveram a graça de receber revelações diretas do céu sobre este mistério. Padre Pio foi um desses escolhidos. São Pio de Pietrelcina, conhecido como Padre Pio, viveu entre 1887 e 1968. Durante sua vida, ele experimentou fenômenos místicos extraordinários que a ciência não consegue explicar. Ele tinha o dom da bilocação, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele lia os corações das pessoas na confissão, sabendo seus pecados antes mesmo que elas os confessassem. Ele operava milagres de cura que médicos testemunharam e documentaram. Mas, acima de tudo, ele carregou por 50 anos as chagas de Cristo em suas mãos, pés e costado, sangrando continuamente, um fenômeno que a medicina jamais conseguiu explicar. Por que Deus permitiu que Padre Pio sofresse tanto? Por que lhe deu esses sinais visíveis da paixão de Cristo? Porque Deus estava preparando um mensageiro, alguém que tivesse autoridade espiritual para falar sobre as realidades eternas. Padre Pio não era apenas um padre comum. Ele era um místico que teve acesso a visões do céu, do purgatório e do inferno. Ele conversava com anjos e com almas do além. E foi através dessas experiências sobrenaturais que ele recebeu conhecimento profundo sobre o que acontece na primeira hora após a morte. Vamos começar pelo momento exato da morte. Padre Pio ensinou que a morte não é o fim, mas sim o início de uma jornada eterna. No último suspiro, quando o coração para de bater e os pulmões deixam de respirar, algo extraordinário acontece. A alma, essa centelha divina que Deus colocou dentro de cada um de nós, se separa do corpo. É um momento de libertação, mas também de grande revelação. Pela primeira vez desde que nascemos, a alma vê a realidade sem os filtros do corpo físico, sem as ilusões dos sentidos, sem as mentiras que contamos a nós mesmos durante a vida. Imagine por um instante. Você passa a vida inteira vendo o mundo através dos seus olhos físicos, interpretando tudo através da sua mente limitada. Mas no momento da morte, esse véu é rasgado. De repente, você vê as coisas como elas realmente são. Você vê a verdade sobre si mesmo, sobre suas escolhas, sobre o bem e o mal que praticou. Não há mais como se enganar, não há mais desculpas, não há mais como esconder nada. Tudo fica exposto diante da luz divina. Padre Pio dizia que este é um momento de tremenda clareza, mas também pode ser de grande terror para aqueles que viveram longe de Deus. Na primeira hora após a morte, a alma passa pelo que a tradição católica chama de juízo particular. Este não é o juízo final que acontecerá no fim dos tempos, mas sim um juízo pessoal, individual,
onde cada alma comparece diante de Deus para prestar contas de sua vida. Padre Pio descrevia este momento com palavras que faziam as pessoas tremerem. Ele dizia que naquele instante toda a nossa vida passa diante de nós como um filme. Cada ação, cada palavra, cada pensamento, cada intenção do coração. Nada fica oculto. Absolutamente nada. Você se lembra daquela mentira que contou e achou que ninguém soube? Deus sabe. Aquela injustiça que cometeu e que ninguém viu? Deus viu. Aquele momento de orgulho, de inveja, de raiva que você guardou no coração? Deus conhece cada detalhe. Mas também, e isto é importante, cada ato de bondade, cada momento de amor verdadeiro, cada sacrifício que você fez em silêncio, cada vez que você ajudou alguém sem esperar nada em troca, tudo, absolutamente tudo, é pesado na balança da justiça divina. Padre Pio ensinou que neste juízo particular, não é Deus quem nos condena. Deus é amor infinito e misericórdia sem limites. Somos nós mesmos que nos julgamos. Quando vemos nossa vida à luz da verdade divina, quando percebemos o quanto Deus nos amou e o quanto desperdiçamos esse amor, quando entendemos todas as graças que recebemos e todas as oportunidades que perdemos, somos nós mesmos que reconhecemos nosso destino. A alma, naquele momento de clareza absoluta, sabe exatamente para onde deve ir, para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Vamos falar primeiro sobre as almas que vão para o céu. Padre Pio dizia que são aquelas que morreram em estado de graça, purificadas pelo sangue de Cristo, livres de pecado mortal. Estas almas, no momento do juízo particular, experimentam uma alegria que nenhuma palavra humana pode descrever. Elas veem a face de Deus. Imagine isso por um momento, ver a face de Deus, ver aquele que te criou, aquele que te amou desde antes da fundação do mundo, aquele que morreu por você na cruz. A alma se precipita no amor divino como um rio que finalmente encontra o oceano. Toda busca termina, toda sede é saciada, todo desejo é realizado. É a felicidade perfeita, completa, eterna. Padre Pio contava que quando uma alma entra no céu, ela é recebida pelos anjos e pelos santos. Imagine a cena. Nossa Senhora, que é a mãe de todos nós, vem ao encontro da alma. São José, protetor dos moribundos, está lá. O anjo da guarda, que acompanhou aquela alma durante toda a vida terrena, finalmente se revela em todo o seu esplendor. Os santos que a pessoa venerou na terra vêm saudá-la. E, acima de tudo, Jesus Cristo, o Salvador, abre seus braços para receber aquela alma na casa do Pai. É o momento que toda a criação esperou. É o propósito para o qual fomos criados. União eterna com Deus. Mas Padre Pio também falava sobre o purgatório, e aqui muitos se confundem. O purgatório não é um segundo inferno. Não é uma punição cruel de um Deus vingativo. Pelo contrário, o purgatório é uma manifestação da misericórdia divina. É um lugar, ou melhor, um estado de purificação para aquelas almas que morreram em estado de graça, que estão destinadas ao céu, mas que ainda carregam as manchas do pecado venial ou que ainda devem pagar a pena temporal por pecados já perdoados. São almas salvas, mas que precisam ser purificadas antes de entrar na presença santa de Deus. Padre Pio tinha uma relação muito especial com as almas do purgatório. Ele dizia que elas o visitavam constantemente, pedindo orações. Ele podia vê-las, ouvi-las e frequentemente conversava com elas. Ele ensinava que o sofrimento no purgatório é intenso, mas é um sofrimento aceito com amor, porque aquelas almas sabem que estão a caminho do céu. Elas sofrem pela separação temporária de Deus, mas ao mesmo tempo são sustentadas pela certeza da salvação. É como uma noite escura antes do amanhecer mais glorioso. O que acontece na primeira hora para uma alma que vai ao purgatório? Padre Pio explicava que no momento do juízo particular, essa alma vê claramente todas as suas imperfeições, todos os seus apegos terrenos, todas as vezes que escolheu o bem menor em vez do bem maior. E a própria alma, movida pelo desejo ardente de estar perfeitamente limpa para encontrar Deus, aceita voluntariamente a purificação.
Não é Deus que força a alma a ir ao purgatório. É a própria alma que reconhece sua necessidade de purificação. Aqui está algo que poucos sabem, mas que Padre Pio revelou. As almas do purgatório sofrem, sim, mas elas não podem fazer nada por si mesmas. Elas dependem completamente das orações dos vivos. Cada missa oferecida por uma alma, cada rosário rezado, cada obra de caridade feita em sua intenção, alivia seu sofrimento e acelera sua chegada ao céu. Por isso Padre Pio insistia tanto para que rezássemos pelas almas do purgatório. Ele dizia: rezem muito pelas almas do purgatório. Elas não podem ajudar a si mesmas, mas vocês podem ajudá-las. E quando elas chegarem ao céu, nunca se esquecerão de vocês e intercederão por vocês diante de Deus. Mas agora precisamos falar sobre a realidade mais terrível, aquela que muitos preferem ignorar, mas que Padre Pio nos advertiu com lágrimas nos olhos: o inferno. Sim, o inferno existe. Não é uma metáfora, não é um símbolo, não é uma invenção da igreja para assustar as pessoas. É uma realidade eterna, e almas vão para lá. Padre Pio teve visões do inferno, e ele dizia que se as pessoas realmente soubessem o que é o inferno, não haveria pecado na terra. Ele chorava quando falava sobre isso porque via almas sendo perdidas eternamente. O que acontece na primeira hora para uma alma que se condena? No juízo particular, essa alma vê claramente toda a sua vida, todas as graças que Deus lhe deu, todas as oportunidades de conversão que rejeitou, todo o amor que desprezou. E naquele momento de clareza absoluta, ela entende que escolheu livremente viver sem Deus e agora colhe as consequências eternas dessa escolha. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas escolhem o inferno ao rejeitar Deus. Padre Pio ensinava que o inferno é eterno, porque a alma, uma vez separada do corpo e fixada em sua escolha definitiva contra Deus, não pode mais se arrepender. Na vida terrena, temos tempo para nos arrepender, tempo para mudar, tempo para voltar a Deus. Mas no momento da morte, quando vemos Deus face a face e ainda assim o rejeitamos, essa escolha se torna irreversível. É uma das verdades mais duras do cristianismo, mas é a verdade. Por isso a vida terrena é tão preciosa, tão importante. É aqui e agora que decidimos nosso destino eterno. Agora você pode estar se perguntando: como posso ter certeza de que não vou para o inferno? Como posso me preparar para aquela primeira hora após a morte? Padre Pio nos deu orientações muito claras sobre isso, e são orientações simples, mas profundas. Primeiro, viva em estado de graça. Isso significa manter sua alma livre de pecado mortal através da confissão regular. Padre Pio passava até 18 horas por dia no confessionário, porque ele sabia que a confissão é o caminho da salvação. Não deixe o pecado mortal habitar em sua alma. Se você caiu, levante-se imediatamente através do sacramento da reconciliação. Segundo, receba a Eucaristia com frequência e com devoção. Padre Pio dizia que a missa é o ato mais sagrado que existe na terra, é o Calvário renovado de forma incruenta. Quando você recebe Jesus na Eucaristia, você está recebendo o próprio Deus em seu coração. Isso fortalece sua alma. Isso prepara você para a eternidade. Não seja daqueles que só vão à missa quando têm vontade. Faça da missa o centro da sua semana, o alimento da sua alma. Terceiro, tenha devoção a Nossa Senhora. Padre Pio tinha uma devoção extraordinária à Virgem Maria, e ele ensinava que ninguém que seja devoto de Maria se perderá. O rosário era sua arma favorita contra o demônio. Ele dizia: o rosário é a arma mais poderosa que temos. Reze o rosário todos os dias. Nossa Senhora prometeu em Fátima que quem rezar o rosário todos os dias não se perderá e não será vítima do fogo eterno. Esta é uma promessa da própria Mãe de Deus. Quarto, pratique a caridade. Padre Pio fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital para os pobres, porque ele sabia que no dia do juízo seremos julgados pelo amor. Jesus disse: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes.
Quando você serve o próximo, especialmente os mais necessitados, você está servindo o próprio Cristo, e no dia do juízo, essa caridade falará por você. Quinto, aceite o sofrimento com amor. Padre Pio sofreu imensamente durante toda a sua vida. As chagas causavam dor insuportável. Ele foi perseguido pela própria igreja, foi caluniado, incompreendido. Mas ele nunca reclamou. Ele oferecia todo o seu sofrimento por amor a Deus e pela conversão dos pecadores. Você também terá sofrimentos na vida. Não os desperdice. Una-os à cruz de Cristo e eles se tornarão sementes de salvação, não apenas para você, mas para muitas outras almas. Padre Pio também nos revelou algo maravilhoso sobre a primeira hora após a morte: o papel do anjo da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda que Deus designou para nos proteger e guiar durante toda a nossa vida. No momento da morte, esse anjo está presente. Se vivemos uma vida de fé, o anjo nos acompanha com alegria até o trono de Deus. Se nossa vida foi de pecado, o anjo testemunha contra nós, mas mesmo assim, intercede pela nossa salvação até o último momento. Padre Pio tinha grande devoção ao seu anjo da guarda e conversava com ele constantemente. Ele nos aconselha a fazer o mesmo. Cultivar uma relação com nosso anjo da guarda, pedir sua proteção, sua orientação, sua companhia. Existe outro aspecto da primeira hora após a morte que Padre Pio mencionou e que é pouco conhecido: a presença dos demônios. Sim, no momento da morte, os demônios tentam uma última vez roubar a alma. Eles apresentam todas as acusações, todos os pecados, todas as razões pelas quais aquela alma deveria ser condenada. É um momento de grande batalha espiritual. Mas se a alma está protegida pela graça de Deus, se invocou o nome de Jesus, se confiou na misericórdia divina, os demônios não têm poder. O sangue de Cristo é mais forte que todas as acusações do inimigo. Por isso é tão importante rezar pela graça de uma boa morte. Padre Pio ensinava uma oração que todos deveríamos fazer diariamente: Jesus, José e Maria, assisti-me na minha última agonia. Jesus, José e Maria, expire em paz e em vossa companhia minha alma. Esta oração simples garante a assistência dos três maiores protetores dos moribundos: Jesus, nosso Salvador, José, padroeiro da boa morte, e Maria, nossa Mãe Celestial. Padre Pio também falava sobre a importância dos últimos sacramentos. Na hora da morte, se for possível, a pessoa deve receber a confissão, a comunhão e a extrema unção, que hoje chamamos de unção dos enfermos. Estes sacramentos fortalecem a alma para a passagem desta vida para a eternidade. Eles perdoam os pecados, dão forças espirituais e preparam a alma para o encontro com Deus. Não espere até o último momento para chamar um padre. Faça isso enquanto ainda há tempo, enquanto a pessoa ainda está consciente e pode receber os sacramentos com devoção. Agora, quero compartilhar algo que poucos sabem, mas que Padre Pio revelou. Na primeira hora após a morte, a alma tem uma consciência aguda de como viveu. Cada momento desperdiçado, cada graça rejeitada, cada oportunidade perdida de amar, tudo isso se torna dolorosamente claro. Mas também cada pequeno ato de bondade, cada oração sussurrada, cada sacrifício feito em segredo, tudo isso brilha como estrelas na escuridão. Nada é esquecido por Deus. Nem mesmo um copo de água fria dado em nome de Cristo ficará sem recompensa. Pense nisso agora, enquanto você ainda está vivo, enquanto ainda há tempo. Como você está vivendo? Se você morresse hoje, nesta hora, você estaria pronto? Sua alma está em estado de graça? Você viveu de acordo com os mandamentos de Deus? Você amou o próximo? Você perdoou seus inimigos? Você buscou a santidade? Estas não são perguntas para atormentar você, mas para despertar você. Porque a verdade é esta: você não sabe quando vai morrer. Pode ser daqui a 50 anos, pode ser amanhã, pode ser hoje. E quando aquele momento chegar, não haverá mais tempo para se arrepender. Não haverá mais tempo para mudar. Padre Pio costumava dizer: vivam cada dia como se fosse o último,
porque um dia será. Que sabedoria profunda nestas palavras! Se você soubesse que hoje é seu último dia na Terra, como você viveria? Provavelmente você procuraria as pessoas que ama e diria o quanto elas são importantes. Você pediria perdão a quem ofendeu. Você perdoaria quem te magoou. Você rezaria com fervor. Você buscaria Deus com todo o seu coração. Então por que esperar? Por que não viver assim todos os dias? A primeira hora após a morte é apenas o começo da eternidade, mas é o começo que determina tudo. Se você vai para o céu, terá uma eternidade de alegria perfeita. Se você vai para o purgatório, terá um tempo de purificação, mas depois o céu. Se você vai para o inferno, terá uma eternidade de sofrimento sem fim. 3 destinos possíveis, e você escolhe agora na vida terrena, através das suas escolhas diárias, qual será o seu. Padre Pio nos deixou um legado precioso de ensinamentos sobre a vida eterna. Ele não falava para nos assustar, mas para nos preparar. Ele amava as almas com o amor de Cristo e por isso queria que todos se salvassem. Ele passava noites inteiras em oração, intercedendo pelas almas, especialmente pelos pecadores que estavam em perigo de condenação eterna. Ele sofria voluntariamente, oferecendo suas dores pela conversão dos pecadores. Este é o amor de um santo, este é o coração de um verdadeiro padre. E sabe o que é maravilhoso? Padre Pio continua intercedendo por nós no céu. Ele não está distante, não está indiferente. Quando você reza a São Pio de Pietrelcina, ele ouve suas orações e intercede por você diante de Deus. Milhões de pessoas ao redor do mundo testemunham os milagres obtidos através da intercessão de Padre Pio. Ele é um poderoso advogado no céu, especialmente para aqueles que buscam a conversão, a cura e a proteção contra o mal. Então, meu irmão, minha irmã, o que você vai fazer com este conhecimento? Você vai ignorá-lo e continuar vivendo como se nunca fosse morrer? Ou você vai acordar para a realidade da eternidade e começar a viver de acordo com ela? O tempo é agora. Não espere mais. Não deixe para amanhã a conversão que precisa acontecer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Comece hoje a se preparar para aquela primeira hora após a morte. Vá se confessar, receba a Eucaristia com fé, reze o rosário, pratique a caridade, perdoe quem te magoou, peça perdão a quem você ofendeu, viva em estado de graça, busque a santidade com todo o seu coração e confie na misericórdia infinita de Deus, porque Ele quer te salvar. Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas Ele respeita sua liberdade. A escolha é sua. Padre Pio, no final de sua vida, depois de 50 anos carregando as chagas de Cristo, disse suas últimas palavras: Jesus, Maria. E então, sua alma partiu para a eternidade. Que belas últimas palavras! Os nomes que ele amou durante toda a vida foram os últimos em seus lábios. Que estas palavras também estejam em seus lábios quando chegar sua hora. Jesus e Maria. Com estes nomes, nenhuma alma se perde. Agora, neste momento, faça uma oração comigo. Peça a Deus a graça de uma boa morte. Peça que quando chegar sua hora, você esteja em estado de graça, preparado para encontrar o Senhor. Peça a intercessão de Padre Pio, de Nossa Senhora, de São José e do seu anjo da guarda. Consagre sua vida a Deus agora, enquanto ainda há tempo. Não deixe para depois. Faça isso agora de todo o coração. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti neste momento com humildade e confiança. Tu conheces minha vida, conheces meus pecados, conheces minhas fraquezas. Mas eu sei que Tua misericórdia é infinita e que vieste ao mundo para salvar os pecadores. Senhor, eu não quero estar desprevenido na hora da minha morte. Concede-me a graça de viver sempre em estado de graça. Concede-me a graça de morrer em Teus braços, assistido por Maria, por José e pelo meu anjo da guarda. Que minha última palavra seja Teu nome, Jesus, e que minha alma voe direto para Ti, para Te amar e Te louvar por toda a eternidade. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, que conheceu os segredos da vida eterna, eu te peço,
Salva minha alma. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, se você entendeu a importância de se preparar para a eternidade, escreva nos comentários: eu quero me salvar. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam este aviso do céu. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com todos aqueles que você ama. Porque a maior caridade que você pode fazer por alguém é ajudá-lo a se salvar. Não guarde esta mensagem só para você. Padre Pio não guardou. Ele gritou do púlpito, ele advertiu no confessionário, ele escreveu em cartas. Faça você também a sua parte. Seja um instrumento de salvação. E lembre-se, a vida é breve, mas a eternidade é para sempre. Escolha bem. Escolha Deus. Escolha a vida eterna. Que São Pio de Pietrelcina interceda por todos nós e nos conduza a todos, um dia, à casa do Pai. Em nome do Pai, do Filho